O sol do final da tarde incidia obliquamente sobre o estacionamento de um supermercado em Burlington, Vermont, projetando longas sombras entre os carros estacionados. Um homem na casa dos 30 anos ajoelhou-se ao lado de um sedã de luxo parado. As suas mãos calejadas trabalhavam sob o capô aberto, enquanto uma mulher em um impecável terno cinza escuro saía do lado do motorista. Os seus saltos batiam impacientemente no asfalto, e a sua voz era aguda ao perguntar quanto tempo isso levaria. Ele respondeu sem levantar os olhos, com um tom calmo, mas seco, deixando claro que não tinha interesse em conversar. Quando ele finalmente se levantou e limpou as mãos num pano, a mulher inclinou a cabeça, estudando o rosto dele com intensidade repentina, a respiração presa, gaguejando por meio segundo, como se tivesse acabado de ver um fantasma no qual ainda não estava pronta para acreditar. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Os lábios da mulher se abriram, e um nome escapou num sussurro, tão baixo que poderia ter sido confundido com o vento. Mas não era um nome, era uma alcunha, algo íntimo e meio esquecido, uma palavra que pertencia às noites de verão e às promessas juvenis feitas num baloiço da varanda há 12 anos. As mãos do homem pararam de se mover contra o pano. O seu maxilar apertou-se e algo cintilou por trás dos seus olhos. Uma porta a fechar-se antes que alguém pudesse ver o que havia para além dela. Ela repetiu mais alto desta vez, como se testasse se o som iria quebrar o feitiço ou confirmá-lo. Ele olhou para ela agora, e pela primeira vez ela pôde ver os anos gravados em seu rosto, a maneira como a vida havia esculpido linhas ao redor de sua boca e deixado sombras sob seus olhos. Ele não era o rapaz que ela lembrava, mas era inconfundivelmente a mesma pessoa. Os mesmos ombros largos, a mesma intensidade silenciosa em seu olhar, a mesma cicatriz ao longo da borda de sua mão esquerda, embora ela não se permitisse olhar para isso ainda. Ele abanou a cabeça lentamente. Está a confundir-me com outra pessoa. A sua voz era monótona, deliberadamente vazia. Mas ela passou 12 anos revivendo cada detalhe do rosto dele na sua memória e sabia que não estava enganada. Ela deu um passo à frente, a sua compostura rachando apenas o suficiente para revelar algo cru por baixo. Ela perguntou-lhe sobre um verão, sobre uma promessa, sobre a razão pela qual ele nunca voltou. Cada palavra caía como uma pedra lançada em águas calmas, provocando ondulações na sua expressão que ele lutava para suprimir. Ele não respondeu. Em vez disso, dobrou o pano com precisão mecânica e enfiou-o no bolso de trás. Os seus movimentos eram sem pressa, quase desdenhosos, como se ela fosse uma estranha, a pedir indicações que ele não tinha interesse em dar. Quando ele finalmente voltou a falar, a sua voz tinha um tom que não existia antes. São $40 pelo alternador. Pode pagar lá dentro. Ela abriu a boca para protestar, para insistir, mas algo nos olhos dele a impediu. Havia dor ali, enterrada profundamente, mas ainda ardente. E ela percebeu com um sentimento de desânimo que qualquer porta que estivesse a tentar abrir, ele a tinha soldado há anos. Ele virou-se e caminhou em direção a uma carrinha empoeirada estacionada no outro lado do estacionamento. O seu passo era sem pressa, mas decidido. Ela observou-o partir, paralisada no lugar, com o coração a bater forte contra as costelas. Não chamou o seu apelido novamente. Não correu atrás dele. Simplesmente ficou ali parada, enquanto o sol continuava a sua lenta descida, observando o homem que outrora fora o centro de todo o seu mundo afastar-se dela como se ela não significasse nada. Dentro do sedã, as suas mãos tremiam contra o volante. O motor ronronava suavemente agora, reparado pelas mesmas mãos que outrora seguraram as suas na escuridão de uma noite de verão em Vermont. Ela pressionou a testa contra o couro frio e permitiu-se inspirar e expirar, tentando desacelerar o ritmo acelerado dos seus pensamentos. 12 anos. Fazia 12 anos que ela não via o rosto dele, não ouvia a sua voz, não sentia o peso particular da sua presença ao seu lado. Ela construíra uma vida inteira na ausência dele, subira na carreira corporativa e quebrara barreiras, acumulara riqueza e influência, e todos os marcadores de sucesso que seu pai prometera que a fariam feliz. Nada disso a fizera feliz. Nada disso sequer chegara perto. Ela se lembrava do dia em que partira com perfeita clareza. A maneira como o motorista de seu pai chegara ao amanhecer, a maneira como ela não tivera escolha,
a não ser fazer uma única mala e desaparecer antes que a cidade acordasse. Lembrava-se de ter rabiscado um bilhete e o ter colocado debaixo da porta dele, explicando tudo, implorando que ele a compreendesse. Lembrava-se de ter esperado por uma resposta que nunca chegou. Todos esses anos, ela presumiu que ele tinha recebido o bilhete e simplesmente optado por não a perdoar. Ela disse a si mesma que era melhor assim, que ele tinha seguido em frente e que ela deveria fazer o mesmo. Mas agora, vendo a frieza nos olhos dele, ela compreendeu algo muito mais devastador. Ele não fazia ideia do motivo pelo qual ela tinha partido. Ele pensava que ela simplesmente o tinha abandonado sem dizer nada. A constatação atingiu-a como um golpe físico. Ela agarrou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, lutando contra as lágrimas que não se permitia chorar há mais de uma década. Tudo o que ela acreditava sobre o fim deles estava errado. Todas as suposições, todas as racionalizações, todas as justificações que ela usara à tarde da noite para aliviar a sua culpa, tudo isso era baseado numa mentira. Enquanto isso, ele dirigia pelas ruas escuras em direção à pequena garagem que possuía nos arredores da cidade. A sua filha o esperava lá, provavelmente sentada no balcão com um livro de colorir, enquanto o seu sócio ficava de olho nela. A ideia do rosto dela, do seu sorriso com dentes separados, da sua certeza absoluta de que o pai poderia consertar qualquer coisa. Era a única coisa que o mantinha com os pés no chão quando o resto do mundo ameaçava girar fora de controle. Ele entrou no estacionamento de cascalho e desligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou sentado no silêncio da cabine, olhando para a cicatriz na mão esquerda. Ela havia desbotado com o passar dos anos, mas ele ainda podia traçar seu caminho na memória. Ainda sentia a dor fantasma do acidente que a havia deixado ali. O acidente que lhe tirou tudo, a bolsa de estudos, o futuro, a fé na justiça fundamental do mundo. E agora ela reaparecera, surgindo do nada como um espectro de uma vida que ele passara anos tentando enterrar. Ele não sabia que jogo ela estava a jogar. E não queria descobrir. Ele tinha uma filha para criar, um negócio para gerir, uma existência tranquila que ele reconstruíra meticulosamente das cinzas do seu antigo eu. Ele não estava disposto a deixar ninguém, especialmente ela, perturbar isso. Mas mesmo enquanto dizia isso a si mesmo, ele não conseguia tirar da cabeça o som da voz dela sussurrando aquele velho apelido. Ela o seguia enquanto ele saía do caminhão e caminhava em direção à garagem, agarrando-se a ele como o cheiro da chuva na terra seca. Ela ficou sentada no carro por quase uma hora depois que ele saiu, observando as sombras se alongarem pelo estacionamento. Quando finalmente se abaixou para pegar o telemóvel no banco do passageiro, seus dedos tocaram algo desconhecido. Uma pequena carteira de couro desgastada nas bordas estava no tapete, onde deve ter caído do bolso dele quando se inclinou para verificar o motor dela. Ela a pegou com as mãos trêmulas e a abriu antes que pudesse se conter. Dentro, atrás de uma carta de condução amarrotada com o nome dele e um endereço em Burlington, havia uma fotografia. Mostrava-o sentado nos degraus de uma varanda modesta, com o braço à volta de uma menina de cabelo cor-de-mel e olhos iguais aos dele. A criança sorria para a câmara com alegria espontânea, e ele olhava para ela com uma expressão de ternura tão profunda que fez algo se partir no meio do peito dela. Ele tinha uma filha. Ele tinha construído uma vida sem ela, encontrado a felicidade, ou pelo menos algo parecido com isso, e se tornado pai. Ela ficou olhando para a fotografia até que os detalhes se tornaram borrados, até que não conseguiu mais distinguir onde terminavam as suas lágrimas e começava a imagem. Todos aqueles anos se perguntando o que teria acontecido com ele. E ali estava a resposta, nas suas mãos. Ele tinha sobrevivido. Ele tinha seguido em frente. Ele tinha encontrado algo pelo qual valia a pena viver. O sol da manhã entrava pelas portas abertas da sua garagem, iluminando partículas de poeira que flutuavam preguiçosamente no ar quente. Ele estava debaixo de um Ford antigo, seguindo o traçado de um tubo de travão com dedos experientes. Quando a conversa à sua volta parou de repente, o seu parceiro limpou a garganta de uma forma que soou como um aviso, e os dois mecânicos mais jovens ficaram em silêncio com uma brusquidão quase cômica. Ele saiu de debaixo do carro e olhou para a entrada. Ela estava emoldurada pela luz da manhã, suas roupas de grife em contraste com o chão de concreto manchado de graxa. A carteira estava em sua mão,
e ela a estendeu para ele com um gesto pequeno e incerto que não tinha nenhuma semelhança com a mulher imperiosa que exigira reparos em um estacionamento no dia anterior. Ele se levantou lentamente, limpando as mãos na camisa de trabalho, com uma expressão indecifrável. Os outros homens na oficina fingiram concentrar-se nas suas tarefas, mas ele podia sentir a curiosidade deles irradiando como calor. Ele atravessou a distância entre eles e pegou a carteira sem dizer uma palavra. Verificou o conteúdo com o cuidado metódico de alguém que aprendeu a não confiar facilmente. Ela falou antes que ele pudesse se virar. A voz dela estava mais suave agora, desprovida da aspereza corporativa que caracterizou o primeiro encontro deles. Ela disse-lhe que a tinha encontrado no carro, que achava que ele poderia estar à procura dela e que lamentava invadir o seu local de trabalho. Cada palavra era cuidadosa, medida, como se ela estivesse a navegar num campo minado e qualquer passo em falso pudesse resultar em desastre. Ele agradeceu-lhe com a mesma cortesia neutra que ofereceria a um estranho que devolvesse uma luva caída. Não fez nenhum movimento para continuar a conversa, nenhum gesto que pudesse convidá-la a ficar. Mas ela não saiu. Ela permaneceu firme, os olhos procurando em seu rosto alguma rachadura na armadura. Algum sinal de que a conexão que eles já tiveram ainda existia sob a superfície. Então, o seu olhar caiu sobre a carteira nas mãos dele, e a sua voz suavizou-se ainda mais. Agora tem uma filha. Não era uma pergunta, mas as palavras pairavam no ar entre eles com todo o peso de uma. Ele sentiu a sua compostura escapar por um momento, um lampejo de vulnerabilidade cruzando as suas feições antes que ele pudesse suprimi-lo. A sua filha era o único assunto que ele não conseguia discutir com distanciamento clínico. A única parte da sua vida que permanecia intocada pelo cinismo que ele cultivara como um escudo contra mais dor. Ele enfiou a carteira no bolso de trás e olhou nos olhos dela. Isso não é da sua conta. Ela recuou ligeiramente com a frieza na voz dele, mas não se afastou. Em vez disso, acenou com a cabeça lentamente, aceitando o limite que ele estabelecera, mas deixando claro que não estava pronta para se afastar completamente. Ela disse-lhe que ficaria na cidade por alguns dias, que estava a tratar de alguns assuntos de negócios na sede da empresa do pai, nas proximidades. Ela disse isso casualmente, como se fosse uma simples conversa fiada, mas ambos sabiam o que ela realmente estava a dizer. Ela ficaria por perto. Desta vez, ela não desapareceria. Ele não disse nada em resposta. Simplesmente ficou ali, de braços cruzados sobre o peito, até que ela finalmente se virou e voltou para a entrada. Mas, na soleira, ela parou e olhou para trás por cima do ombro. A sua expressão era crua de uma forma que o surpreendeu, desprovida de artifícios, cheia de coisas que ela claramente queria dizer, mas ainda não conseguia encontrar as palavras certas. Então, ela se foi e a oficina explodiu em especulações sussurradas que ele silenciou com um único olhar severo. Ele voltou para o carro em que estava a trabalhar e deslizou para baixo dele, mas as suas mãos não estavam tão firmes como antes. Em algum lugar nos recônditos obscuros do seu peito, uma porta que ele pensava estar permanentemente selada estava lá a chocalhar nas dobradiças. Ela voltou na tarde seguinte e na outra depois disso. Ela não pediu para falar diretamente com ele, parecendo entender que tal pedido seria recusado. Em vez disso, ela encontrou motivos para ficar por perto. Um café da loja do outro lado da rua, uma pergunta sobre o desempenho do carro desde o concerto. Todas as vezes, ele mantinha as interações breves e impessoais, oferecendo nada além do mínimo de cortesia. Mas ela era paciente. Ela havia aprendido a ser paciente em salas de reunião, onde homens com o dobro da sua idade tentavam ignorá-la. Em negociações que se estendiam por meses, no processo lento e árduo de construir uma reputação que não pudesse ser ignorada. Ela aplicava essa mesma paciência agora, desgastando a resistência dele, não através do confronto, mas através de uma presença simples e persistente. No quarto dia, ela chegou e encontrou a oficina silenciosa. O seu sócio tinha saído para comprar peças. Os outros mecânicos tinham ido almoçar e ele estava sozinho no escritório, a rever faturas com a sua filha sentada ao seu lado, as suas pequenas pernas balançando na borda da secretária enquanto ela trabalhava num desenho. Ela parou na porta, presa pela cena. A menina foi a primeira a notá-la. Olhou para cima com a curiosidade franca da infância e perguntou quem ela era. A cabeça do pai virou-se bruscamente para a porta,
a sua expressão escurecendo. Mas antes que ele pudesse falar, a criança já tinha deslizado da secretária e aproximado-se com a mão estendida. Sou a Lily, anunciou ela. Tenho 7 anos. O meu pai conserta carros. Você tem algum carro que precise de conserto? Ela se agachou para ficar na altura dos olhos da criança, algo suavizando suas feições de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Ela disse seu nome a Lily e apertou a mãozinha com grave formalidade. Disse que era uma velha amiga do pai dela, de muito tempo atrás. Lily considerou essa informação com a seriedade de um juiz analisando provas. Deve ser uma amiga muito antiga, concluiu Lily. O pai não tem muitas amigas assim. Ele interveio então com voz gentil, mas firme, enquanto dizia a Lily para terminar o seu desenho. A criança obedeceu relutante, lançando olhares curiosos por cima do ombro, enquanto voltava para a secretária. Ele saiu, gesticulando para que ela o seguisse e ficaram na sombra do prédio, onde Lily não podia ouvi-los. Precisas de parar de vir aqui. A sua voz era baixa, controlada. O que quer que penses que estás a fazer, não vai funcionar. Ela encontrou o seu olhar sem vacilar. Não estou a tentar fazer nada, exceto falar contigo para explicar o que aconteceu. Não preciso das tuas explicações. Descobri há muito tempo. A amargura na sua voz era forte o suficiente para cortar. Tu foste-te embora. É tudo o que importa. Ela abanou a cabeça lentamente e, pela primeira vez, ele viu lágrimas a acumularem-se nos cantos dos olhos dela. Ela disse-lhe que nunca quis ir embora, que não teve escolha, que o pai dela orquestrou tudo enquanto ela era impotente para impedir. A voz dela falhou ao descrever a manhã em que foi levada, o bilhete que deixou para ele, os anos que passou a acreditar que ele o tinha lido e escolhido não responder. Ele ouviu com os braços cruzados, a expressão cautelosa, sem revelar nada. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, disse muito baixinho, não havia nenhum bilhete. As palavras atingiram-na como um golpe. Ela olhou para ele sem compreender, enquanto as implicações passavam pela sua mente. Nenhum bilhete, ele nunca o tinha recebido. Todos esses anos ele pensou que ela simplesmente tinha desaparecido sem uma palavra, sem explicação, sem qualquer indicação de que o tempo que passaram juntos tivesse significado alguma coisa. Meu pai, ela sussurrou. Ele deve ter interceptado. Ele não disse nada, mas algo mudou nos seus olhos. A raiva ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma espécie de compreensão cansada, como se uma peça do quebra-cabeças que ele estava a perder há 12 anos finalmente tivesse se encaixado no lugar. Ele descruzou os braços e olhou para as montanhas distantes que circundavam o vale, e por um momento pareceu muito distante. Ela não o pressionou. Simplesmente ficou ao lado dele em silêncio, permitindo que o peso da revelação se instalasse entre eles. Quando ele finalmente falou novamente, sua voz estava mais calma, menos defensiva. Por que ele fez isso? Por que ele se importava tanto em nos manter separados? Ela respirou fundo. Essa era a parte que ela temia. A verdade que ela só recentemente começara a compreender. Ela contou-lhe sobre o mundo do pai, as rígidas distinções de classe que ele impunha, a certeza absoluta de que a filha merecia alguém com riqueza, status e credenciais adequadas. O filho de um mecânico de uma pequena cidade de Vermont não se encaixava nessa visão, por mais que ela o amasse. Mas havia mais. A sua voz baixou para quase um sussurro quando ela lhe contou o que o pai dela acreditava sobre o acidente. Aquele que deixou a cicatriz na mão dele. Aquele que destruiu a bolsa de estudos dele e as suas chances de construir o futuro que ele estava a construir. O pai dela estava convencido, com base em relatórios que ela agora sabia serem falsos, de que ele era o responsável, que ele estava a conduzir de forma imprudente, que ele causou o acidente que feriu a própria mãe dele. Ele virou-se para olhar para ela, e pela primeira vez, ela viu a dor nua e crua na sua expressão, desprotegida e crua. O teu pai achava que eu magoei a minha própria mãe. Ela acenou com a cabeça infeliz. Ele usou isso para justificar tudo. Manter-me longe de ti, garantir que nunca tivéssemos contato. Ele disse que estava a proteger-me de alguém que só me traria desgraça. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois disso. Ela observou-o lutar com emoções que ele passou anos a aprender a reprimir. Viu as paredes à sua volta tremerem, mas não caírem. Quando ele finalmente falou, a sua voz estava áspera. Eu não causei aquele acidente.
Um motorista passou um semáforo vermelho e nos atingiu de lado. Tenho o relatório da polícia, os registros do seguro, tudo. Fui inocentado de qualquer responsabilidade. Eu acredito em ti. As palavras saíram ferozes, certas. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter questionado isso anos atrás. Mas eu era jovem e assustada, e meu pai estava tão certo. Ela parou de falar, balançando a cabeça. Isso não é desculpa. Eu deveria ter lutado mais. Ele não respondeu a isso. Talvez não houvesse nada a dizer. Em vez disso, ele se virou e caminhou de volta para a garagem, em direção à sua filha, ao seu trabalho e à vida que ele construíra sem ela. Mas, na porta, ele parou. O teu pai, disse ele lentamente, ele é um homem poderoso. Se ele manipulou as provas do acidente, pode haver registros algures, provas do que realmente aconteceu. Ela compreendeu imediatamente o que ele estava a sugerir. Não era perdão. Ainda não, mas era uma abertura, uma fenda na parede através da qual algo novo poderia eventualmente crescer. Ela acenou com a cabeça e algo que poderia ser determinação instalou-se na sua expressão. Vou descobrir, disse ela. Fosse o que fosse que ele tivesse feito, ela descobriria a verdade. Naquela noite, sentou-se sozinha no seu quarto de hotel, rodeada pelos documentos que passara a tarde a reunir. A empresa do seu pai tinha escritórios em Burlington, ostensivamente para uma fábrica que fora adquirida décadas atrás. Mas quanto mais ela vasculhava os registros, mais percebia quantos negócios passavam por aqueles escritórios que nada tinham a ver com a fabricação. Encontrou primeiro o relatório do acidente. Estava enterrado num arquivo que deveria ter sido eliminado há anos. Uma cópia guardada por alguém que compreendia o valor de manter influência sobre pessoas poderosas. O relatório original que ela via agora tinha sido alterado várias vezes antes de ser arquivado oficialmente. As declarações das testemunhas tinham sido revistas, a cronologia tinha sido ajustada. E nas margens de um rascunho, numa caligrafia que ela reconheceu como pertencente ao advogado de longa data do seu pai, havia uma nota. CW quer que isto seja tratado discretamente. O rapaz precisa de ser desacreditado. C. Christopher Wells, o seu pai. Sentiu-se mal ao continuar a ler. A verdadeira história surgiu em fragmentos. Um motorista da empresa ao volante de um caminhão de entregas tinha passado o semáforo vermelho enquanto corria para cumprir um prazo. O caminhão tinha atropelado o seu primeiro amor e a mãe dele, deixando-a com ferimentos que levariam anos para sarar completamente. O motorista era um funcionário da empresa do seu pai e conduzia um veículo que não tinha sido mantido adequadamente. Se a verdade viesse à tona, a responsabilidade seria devastadora. Então o pai dela enterrou o caso. Ele usou a sua influência para transferir a culpa para um rapaz de 17 anos, destruindo as suas perspectivas de bolsa de estudos e a sua reputação de uma só vez. E quando esse mesmo rapaz teve a audácia de se apaixonar pela filha dele, ele o separou com a mesma crueldade, interceptando cartas e eliminando qualquer chance de reconciliação. Ela reuniu os documentos com as mãos trêmulas. No dia seguinte, ela confrontaria o pai. Mas primeiro precisava de processar a magnitude do que tinha descoberto. O homem que ela respeitava, temia e tentava desesperadamente agradar. Ele era um monstro e ela tinha sido sua cúmplice involuntária por muito tempo. O confronto ocorreu no escritório do pai, nas instalações de Burlington, uma sala projetada para intimidar, com janelas do chão ao teto e paredes cobertas de prêmios e fotografias de apertos de mão com senadores. Ele sentou-se atrás da sua enorme secretária, olhando para ela com a condescendência paciente de alguém que se habituara a vencer todas as batalhas. Ela colocou os documentos à sua frente, sem preâmbulos. Ela observou a sua expressão mudar quando ele reconheceu o que os documentos continham, observou-o a calcular como virar a situação a seu favor. Mas antes que ele pudesse falar, ela disse-lhe exatamente o que sabia. O encobrimento, os relatórios falsificados, a destruição sistemática do futuro de um jovem inocente para proteger os interesses da empresa. O seu pai recostou-se na cadeira com a expressão endurecida. Estás a fazer acusações que não pode provar. Esses documentos podem ser falsificados, podem ser mal interpretados. Queres mesmo seguir por esse caminho? Ela não vacilou. Já segui por esse caminho. Mandei autenticar os documentos por especialistas independentes. Tracei a linha do tempo,
Conversei com testemunhas que pensavas ter silenciado. Tudo aponta para uma conclusão. Destruíste a vida dele para encobrir a negligência da tua empresa. Pela primeira vez na sua memória, ela viu o medo passar pelo rosto do pai, mas foi rapidamente substituído por algo mais duro, mais desesperado. Ele disse-lhe que tornar isso público destruiria ambos, que ela perderia a sua posição, a sua herança, tudo pelo que tinha trabalhado. Lhe avisou-a que ela estava a jogar fora todo o seu futuro por um homem que não significava nada. Ela manteve-se firme. Ele não significa nada. Nunca significou. E não vou deixar que continues a magoá-lo só porque podes. O rosto do pai contorceu-se de raiva. Ele disse-lhe que ela estava a ser tola, que estava a deixar a emoção obscurecer o seu julgamento, que se arrependeria disso pelo resto da vida. Mas por baixo da raiva, ela podia ver outra coisa. A crescente percepção de que, pela primeira vez, ela não iria recuar. Ela saiu do escritório dele sem olhar para trás. As suas mãos tremiam e o seu coração batia forte, mas havia uma clareza no seu peito que ela não sentia há anos. Ela sabia o que precisava de fazer a seguir. Encontrou-o naquela noite na sua garagem, sozinho novamente, debruçado sobre um motor com a concentração focada que ela se lembrava de anos atrás. Ele olhou para cima quando ela se aproximou e algo na sua expressão mudou quando viu o rosto dela. Ele endireitou-se lentamente, limpando as mãos num pano, esperando que ela falasse. Ela contou-lhe tudo. Os documentos que tinha encontrado, o confronto com o pai, tudo o que tinha sido feito com ele. E por quê? Não tentou suavizar nem inventar desculpas. Simplesmente expôs a verdade, feia e sem retoques, e deixou que ele a processasse no seu próprio tempo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois que ela terminou. Ela observou as emoções passarem pelo rosto dele. Choque, tristeza, raiva e, finalmente, algo que parecia quase alívio. Ele se afastou dela, apoiando as mãos na bancada, os ombros tensos. Todos esses anos, disse ele baixinho, achei que fosse minha culpa. Achei que, de alguma forma, eu tivesse causado o acidente. Que todos que me culpavam estavam certos. Carreguei esse peso todos os dias. Ela se aproximou sem tocá-lo, mas perto o suficiente para que ele sentisse a sua presença. Você era inocente. Você sempre foi inocente. E lamento muito ter demorado tanto tempo para provar isso. Ele virou-se para ela e ela viu que os seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Mas ele não estava a chorar de tristeza. Ele estava a chorar porque algo dentro dele, algo que estava reprimido há 12 anos, estava finalmente a começar a se libertar. Ele olhou para ela por um longo momento, realmente olhou para ela, e ela sentiu o peso do seu olhar como algo físico. Ele estava à procura de algo no rosto dela, algum sinal que lhe dissesse se ele podia confiar no que estava a ver. E ela deixou o olhar. Ela não tinha mais nada a esconder. Por que fizeste isso? A voz dele estava áspera. Tu podias simplesmente ter ido embora, fingido que nunca me viste naquele estacionamento. Teria sido mais fácil. Ela abanou a cabeça lentamente. Passei 12 anos escolhendo o caminho mais fácil, dizendo a mim mesma que o que aconteceu ficou no passado, que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Mas isso era mentira. Eu poderia ter lutado por ti naquela época, e não lutei. Eu tinha muito medo do meu pai, muito medo de perder tudo o que achava que queria. Ela se aproximou, perto o suficiente para tocar, se ela ousasse. Não tenho mais medo e não vou deixar que o medo me impeça de fazer o que é certo. Nunca mais. Ele estudou o rosto dela à luz que se esvaía. Algo em sua expressão começou a suavizar-se. As barreiras ainda estavam lá, mas não eram mais impenetráveis. Começavam a mostrar rachaduras, lugares por onde a luz finalmente podia passar. Ele não disse mais nada. Não precisava. O silêncio entre eles já não era hostil ou defensivo. Era simplesmente silêncio. O tipo de silêncio que surge quando duas pessoas estão finalmente prontas para se ouvirem. Era tarde quando ela finalmente saiu da garagem, muito depois do pôr do sol e das estrelas começarem a surgir acima das montanhas. Ela voltou para o hotel com uma estranha leveza no peito, uma sensação que mal reconhecia. Era esperança, frágil e incerta, mas inconfundivelmente presente. As semanas seguintes passaram num borrão de consultas jurídicas e conversas difíceis. Ela trabalhou com advogados para preparar um processo contra a empresa do pai.
Um processo que expusesse o encobrimento e garantisse que ele nunca mais pudesse usar o seu poder para magoar outra pessoa da forma como tinha magoado o homem que ela amava. Era um trabalho brutal e exaustivo, e mais de uma vez ela questionou se estava a fazer a coisa certa. Mas então ela se lembrava da expressão no rosto dele quando lhe contou a verdade. Ela se lembrava do peso que saiu dos ombros dele, das lágrimas nos olhos dele, da maneira como ele finalmente se permitiu parar de carregar um fardo que nunca foi dele. E ela encontrava forças para continuar. Ele começou a deixá-la entrar na vida dele aos poucos. Um café aqui, uma conversa ali, sempre em locais públicos onde a filha dele podia brincar. E os riscos pareciam menores. Ele era cauteloso, ainda reservado. Mas já não a afastava completamente, e entre a cada pequena abertura, ela provava que era digna da confiança que ele lentamente começava a oferecer. Numa tarde, ela chegou ao restaurante onde tinham combinado encontrar-se e encontrou-o já sentado. A filha dele estava ao lado dele, com lápis de cera espalhados pela mesa. Lily olhou para cima com um sorriso radiante quando a viu, e ela sentiu algo quente florescer no peito com as boas-vindas. Ela sentou-se na cabine em frente a eles e observou Lily mostrar o seu último desenho. Uma imagem de um carro com flores a crescer no capô. Ela elogiou a obra de arte com admiração genuína, e Lily sorriu com a alegria simples de uma criança que encontrou um público receptivo. Ele observou a interação com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Mas quando Lily se levantou para ir à casa de banho, ele inclinou-se sobre a mesa e falou em voz baixa. Ela gosta de si. Isso não é fácil. Ela passou por muita coisa e não confia nas pessoas. Rapidamente, ela sentiu o significado das palavras dele como um presente. Nem o pai dela confia. Ele reconheceu o argumento com um leve aceno de cabeça. Não, ele não confia. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um momento. E então ele disse algo que fez o coração dela parar. Tenho pensado no que disseste, sobre não ter mais medo, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Ela esperou, mal respirando. Acho que também tenho medo. Há muito tempo. Medo de deixar alguém entrar. Medo de ser magoada novamente. Medo de acreditar que coisas boas podem realmente acontecer. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez estremecer. Mas estou cansado de ter medo. Estou cansada de deixar o passado ditar o meu futuro. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dele. Os dedos dele eram ásperos e calejados, marcados por anos de trabalho, mas envolveram os dela com uma gentileza surpreendente. Então vamos deixar de ter medo juntos, disse ela suavemente. Vamos ver o que acontece quando realmente dermos uma oportunidade a isto. Ele não respondeu imediatamente, mas quando Lily voltou para a mesa, tagarelando sobre algo que tinha visto a caminho da casa de banho, ela percebeu que ele não soltou a sua mão. Ele simplesmente ajustou o seu aperto, abrindo espaço para ambas as conexões na sua vida. A noite estava tranquila quando ele terminou de trabalhar no último carro do dia. A garagem estava vazia, assoviando, as ferramentas guardadas. As portas da oficina fecharam-se contra o ar frio do outono. Ele estava a limpar a bancada de trabalho quando ouviu passos atrás de si e virou-se para encontrá-la parada na porta. Ela estava iluminada pelas luzes da rua lá fora, seus traços suaves na luz fraca. Ela não falou nada a princípio. Simplesmente ficou ali, olhando para ele com uma expressão que continha 12 anos de saudade, arrependimento e esperança, todos misturados. Então ela disse o nome dele. Não o nome verdadeiro, nem o tratamento formal que ela usara nas conversas recentes, mas o apelido, aquele que ela sussurrara num parque de estacionamento semanas atrás, aquele que pertencia às noites de verão e às promessas da juventude. A voz dela tremia ligeiramente, mas o olhar era firme e seguro. Ele largou o pano e virou-se para encará-la de frente. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. A distância entre eles parecia imensa e ao mesmo tempo, incrivelmente pequena. Uma lacuna que poderia ser atravessada com um único passo ou deixada sem ponte para sempre. Ainda estás aqui, disse ele baixinho. Não era bem uma pergunta. Ela acenou com a cabeça. Ainda estou aqui. Ele respirou fundo e algo na sua postura mudou. A tensão que mantinha os seus ombros rígidos começou a diminuir. A cautela nos seus olhos suavizou-se, tornando-se algo mais aberto, mais vulnerável do que ela tinha visto desde que eram adolescentes. Desta vez, disse ele lentamente, não desapareças.
Ela atravessou a distância entre eles em 3 passos rápidos. As suas mãos encontraram o rosto dele, acariciando o seu queixo com uma ternura que lhe prendeu a respiração. Os seus olhos brilhavam com lágrimas, mas ela estava a sorrir. Nunca mais, disse ela. Ele soltou um longo suspiro e finalmente, a última das suas barreiras caiu. Ele puxou-a para os seus braços e abraçou-a com força. E ela sentiu 12 anos de solidão e saudade dissolverem-se em algo novo. Algo que parecia esperança, cura, o início de uma história que eles esperaram por muito tempo para escrever. Lá fora, as estrelas giravam lentamente no céu, indiferentes aos pequenos milagres que aconteciam na garagem abaixo. Mas para as duas pessoas que se abraçavam no silêncio da noite, o universo nunca parecera tão perfeitamente alinhado.